Oi, turma do sexto ano. Hoje nós vamos ver a República Romana. Aula passada nós falamos sobre a monarquia, hoje sobre a República. Então vamos lá. O fim da monarquia e o início da República, no começo do século VI, antes de Cristo, levaram a grandes transformações na vida política romana. Com os patrícios na liderança das decisões políticas, os cargos políticos se diversificaram. Então aqui nós estamos com alguns dos principais cargos. Temos os senadores, os cônsules, pretores, edes, questores, censores, ditador. Tá? Depois eu dou uma lida sobre cada uma dessas divisões que ficaram referentes às classes. Tá? As principais decisões e atividade política e pública ocorreram no Fórum Romano, que era um tribunal, uma praça que existia, função semelhante à da Ágora na Grécia. Lembra da Ágora na Grécia? Era o principal local em que a vida política acontecia na cidade. Então, essa aqui é onde aconteciam as decisões políticas e públicas. Conquista dos plebeus. Lembra que eu falei com vocês sobre os plebeus, né? Ah, deixa eu grifar aqui. Esse grifo aqui, esqueci. O fim da monarquia, tá? No caso, os cargos políticos ficaram diversificados na República, tá? E aqui está falando sobre o lugar onde tinham decisões, decisões e atividades públicas. Vamos ver aqui agora as conquistas dos plebeus. Lembra que os plebeus brigavam por poder participar, eles queriam participar da política, né? Que os patrícios não deixavam. Na época os patrícios não deixavam. Então eles fizeram de tudo para participar. Agora vamos ver aqui as conquistas que eles tiveram. Deixa eu ver a página, aqui é a página 112. Vamos lá. Os plebeus apoiaram os patrícios na expulsão do último rei etrusco. Vocês viram lá o que acontecia, né? Os patrícios falavam que eles iam ter chance de participar e na hora mesmo foram tudo enganados. Mas continuaram afastados das decisões políticas. Por esse motivo, começaram a pressionar os patrícios para obter direito de cidadania e exercer cargos políticos, gerando um novo conflito. Então, vamos ver. Em 494, povos inimigos ameaçavam invadir Roma. Diante dessa ameaça, os plebeus decidiram que só iriam lutar novamente em defesa de Roma, caso alguma de suas reivindicações fosse atendida. Então o Senado decidiu criar o tribuno da plebe. Que é ocupado somente por plebeus. Olha a conquista deles que tiveram agora. Que exercia o poder de recusar as leis que não fossem de seu interesse. As reivindicações dos plebeus continuavam. Em 450, conseguiram que todas as leis da época fossem escritas em tábuas de bronze, chamada Lei das 12 Tábuas, e fosse exposta publicamente para conhecimento de todos. A promulgação da Lei das 12 Tábuas foi o primeiro passo para a elaboração do direito romano. O que é o direito romano? Naquela época, um conjunto de leis para serem aplicadas na cidade de Roma. Então, isso foi uma das reivindicações que os plebeus conseguiram. Em 444, foi autorizado o casamento entre plebeus e patrícios, coisa que não acontecia. Isso aqui dá o seu nome de Lei da Canuleia. Se eu consigo escrever aqui. Não vou conseguir não. É Lei da Canuleia. Tá? Essa lei aqui foi a Lei da Canuleia. Em 366 foi determinado que um dos cônsules deveria ser um plebeu. Por fim, em 326 a escravidão de plebeus por dívida foi proibida. Então eles conseguiram lutar e conseguiram algumas coisas. Vamos lá. Roma se expandiu. A partir do século V a.C., os romanos iniciaram a expansão de seu território, primeiro na região do Lácio, onde Roma se localiza, seguindo em direção a norte da Península Itálica, depois ao sul, Magna Grécia. No final do século III, depois de ocupar toda a Península Itálica, o exército romano iniciou a conquista de outras regiões do mar Mediterrâneo. A primeira dessas regiões foi a ilha de Sicília, também ambicionada por Cartago. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Cartago, o que era Cartago? Cartago era uma antiga colônia fenícia, localizada no norte do continente africano, onde hoje é Tunísia. Os cartagineses eram poderosos comerciantes marítimos e seus navios circulavam principalmente na parte ocidental do mar Mediterrâneo. Roma
Entretanto, desejava tornar uma potência marítima, né? Assim, em 264 e 146, romanos e cartagineses, ao disputar o controle do comércio marítimo, iniciaram um longo conflito que foi conhecido como Guerras Púnicas, assim denominado porque os romanos chamavam os cartagineses de púnicos, né? Traiçoeiros, né? Púnico, no caso aqui, ele deixava com uma ideia de que eles eram traiçoeiros. As guerras púnicas ocorreram em 3 fases, todas elas vencidas pelos romanos, apesar da poderosa frota naval cartaginense. Com o fim desse conflito, a República Romana segurou a posse da Sicília e de uma parte do norte da África. Nessas décadas seguintes, os romanos se apoderaram da Península Ibérica, no sul da França, da Grécia, do Egito e da Ásia Menor. Vamos ver agora. Transformações sociais no mundo do trabalho. Essa aí é a página 114. Vamos lá. A expansão territorial causou profundas transformações na sociedade romana. As regiões conquistadas foram divididas em províncias e deviam pagar tributos ao governo romano. A conquista de novas terras também aumentou o número de proprietários. Parte dos plebeus enriqueceu com o comércio, com cobrança de impostos em nome do governo e com a posse de novas terras. A quantidade de escravos cresceu muito por conta do grande número de prisioneiros de guerra provenientes dos povos conquistados. Eles trabalhavam na agricultura, nas obras públicas, na mineração, nas casas, nas atividades artesanais e no comércio. As cidades cresceram. A expansão territorial, contudo, não beneficiou a todos os romanos. Muitos plebeus eram pequenos proprietários rurais. Quando eram obrigados a participar das campanhas militares, deixavam suas terras praticamente abandonadas. Assim, a produção diminuía drasticamente. Ao voltar das campanhas, muitos se viam empobrecidos por conta das grandes dívidas que tinham. Tá? A Roma republicana, depois da vitória nas guerras púnicas, tornou-se uma sociedade escravista em franca expansão. Na Península Itália, quase não havia mais espaço para o trabalho livre. Dos latifúndios dedicados à produção de grãos ou de vinho, a escravidão prevaleceu. O mesmo ocorreu na mineração, na construção naval e nas obras públicas. Até mesmo no artesanato, especializado como o dos ourives, né? Pessoas que trabalham com ferro, ouro, passou-se a usar a mão de obra escrava, embora fosse uma atividade que predominava o trabalho livre assalariado, em troca de um salário. Mas nos leilões, escravos, artesãos especializados valiam um grande preço. O uso da mão escrava em vários serviços tirou o trabalho de muitos plebeus. A miséria em que boa parte se encontrava acabou gerando revolta entre eles. Reforma agrária. Nós temos aqui 2 irmãos, Tibério e Caio Graco. São 2 irmãos, eleitos pela tribuna da plebe. Lembra da tribuna da plebe, um dos direitos que a plebe conseguiu. O que esses irmãos faziam? Elaboravam propostas para tentar superar as dificuldades enfrentadas pelos plebeus. Tibério Graco, em 131, propôs a distribuição das terras que excedessem 125 hectares aos plebeus pobres. Os patrícios foram contrários a essa medida, pois não queriam ceder suas terras e o Senado rejeitou a proposta. O irmão Tibério Graco, eleito em 123, conseguiu com que algumas leis favoráveis aos plebeus fossem aprovadas pelo Senado. Tentou retomar as propostas de reforma agrária de seu irmão, mas os senadores romanos conseguiram impedir sua reeleição e anular as leis que ele havia criado. Ele estava tentando resolver essa situação, mas não conseguiu. A crise republicana. A situação da República Romana chegou a um ponto bastante crítico, com os plebeus cada vez mais insatisfeitos e os povos dominados reclamando dos altos tributos. Na opinião de alguns senadores, os generais eram os únicos que poderiam superar essa profunda crise social. Presta atenção, os generais. Nessa época, o exército já se havia profissionalizado e os soldados recebiam o soldo, que era o pagamento, a remuneração. Fortalecido e respeitado, os generais passaram a querer participar das decisões políticas de Roma. Com o prestígio e a riqueza que alcançaram, ambicionavam mais poder. Então,
Nós estamos falando dos generais. Vocês vão ver por que os generais estão vindo com essa potência toda aqui. Né? Foi nesse período difícil e de grande tensão na história dos romanos que Esparta iniciou sua revolta. Ele teve razões de sobra para isso. As condições de vida dos escravos eram péssimas. Lembra-se que Esparta era um escravo, sendo tratado com crueldade e considerado unicamente uma propriedade. Muitas vezes era submetido a duros trabalhos físicos, sobretudo os que trabalhavam nas minas. Antes do Esparta, outras revoltas de escravos aconteceram, que foram sufocadas e nem se compararam com o tamanho e impacto desta. O grande dos rebeldes, o grupo de rebeldes foi aumentando com a chegada de mais escravos, fugidos e de camponeses pobres. Com as autoridades romanas, tentaram capturar os revoltados, mas Esparta e seu grupo foram novamente vitoriosos, até que o último ataque foi implacável, liderado pelo general Crasso, que derrotou os rebeldes no sul da Península Itálica. O castigo foi cruel. 6.000 rebeldes foram crucificados, então, principal estrada romana, a Via Ápia. A vitória de Crasso, ao longo do tempo, lhe rendeu um maior prestígio em sua carreira política. Em 59, além dele, 2 generais importantes combinaram entre si uma forma de dividir e usufruir o governo das províncias romanas, Pompeu e Júlio César. Lembra-se que Crasso, Pompeu e Júlio César são todos generais. Vamos ver por que estou falando de generais, tantos generais. Se uniram a Crasso em um consulado tríplice, que foi chamado Triunvirato. Esse triunvirato foi formado por Pompeu, Júlio César e Crasso. Primeiro triunvirato. Triunviratos. Pouco depois da criação do primeiro triunvirato, que foi esse que acabamos de falar agora, Crasso morreu em uma campanha para conquistar a Pérsia. Júlio César fez várias conquistas importantes, como a Gália, e quando o Senado exigiu que ele retornasse a Roma, rebelou-se e derrotou o exército de Pompeu. César tornou-se ditador e passou a governar Roma com toda a autoridade a partir de 45. Sua popularidade cresceu em todo o exército e entre a população romana. Ele fez várias mudanças na administração. Determinou a construção de templos, palácios e obras públicas. Distribuiu terras ao plebeu, estendeu a cidadania romana a diversos povos conquistados e criou o calendário juliano, constituído de 12 meses que somavam 365. Júlio César governava a ponto de os senadores acharem que ele iria impor um governo vitalício, que pode durar a vida inteira, e acabar com o Senado. Morreu assassinado por um grupo de senadores em 44. Para superar essa nova crise política, o Senado criou o segundo triunvirato, formado por Otávio, Lépido e Marco Antônio. Todos eles também são generais, mas eles também entraram em conflito, e quem acabou vitorioso foi Otávio, passando a governar sozinho. A república acabou nesse momento. Ou seja, estamos falando de generais, a república acabou, nesse momento vai começar o quê? O império dos generais, tá bom? Acaba nossa aula por aqui, na próxima aula eu falo sobre o império que foi gerado pelos generais, que pegaram todo esse poder. Bye, bye.